Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. Na aula de hoje vamos introduzir o conceito de determinante de uma matriz. Inicialmente vamos recordar algo que aprendemos nas últimas aulas. Me perdoem por esse erro de digitação aqui, mas é isso aí, bola para frente. Em uma das aulas passadas, nós mostramos um teorema que falava que essa matriz aqui, ela possuía uma inversa se somente se esse número aqui era diferente de zero. E aí a gente chamou esse número, né, do determinante da matriz A de tamanho 2 por 2, e denotamos por det de A. Em outras palavras, o determinante de A, né, é dado por essa expressão aqui, quando A é uma matriz de tamanho 2 por 2, né? E aí uma outra anotação que pode ser usada para o cálculo determinante é você colocar a matriz com essas barras aqui, ou seja, sem os colchetes. Quando você usa o colchete, você está se referindo à matriz, e quando você usa a barra, você está se referindo ao determinante dessa matriz. Tá certo? E aí a gente viu também que a inversa dessa matriz aqui A, ela era calculada em função desse determinante, ou seja, isso ficava 1 sobre o determinante da matriz vezes essa outra matriz aqui, né? E aí o nosso objetivo nesta aula é definir o determinante de uma matriz de qualquer tamanho, n por n. Me perdoe também por esse nome aqui. Isso é culpa do Ctrl+C, Ctrl+V do último slide, né? Aqui é para ser uma definição. E aí, se você está com uma matriz de tamanho 1 por 1, o determinante dela, perdão, aqui não é 1, o determinante dela é simplesmente a entrada da matriz, tá certo? A1, 1. E aí agora a gente vai fazer uma definição que vai nos auxiliar na formulação geral da definição do determinante de uma matriz de tamanho n por n qualquer. Então, se A for uma matriz quadrada, então o menor da entrada A e J é denotado por esse A e J e é definido como determinante da submatriz que sobra quando suprimos a iésima linha e a jésima coluna de A. Suprir aqui no sentido de retirar, tá certo, pessoal? E aí, o número menos 1 elevado à potência I mais J vezes o menor da entrada A e J, tá certo? É denotado por CIJ e é denominado o cofator da entrada A e J. Em alguns livros, esse cofator pode ser denotado por ΔIJ. Vamos ver o seguinte exemplo aqui. Dada a matriz A, eu quero calcular o menor e o cofator da entrada A11 e o menor e o cofator da entrada A32. E aí eu vou fazer esses dois exemplos para a gente ver como calcular esse menor e esse cofator para essa matriz. E aí eu vou deixar como exercício para vocês determinarem o menor e o cofator de todas as demais
entradas dessa matriz. Vamos resolver este exemplo aqui. No item 1, queremos o menor e o cofator da entrada A11. Para determinar o menor da entrada A11, a gente esconde a linha e a coluna que o elemento A11 está, ou seja, exclui a primeira linha e a primeira coluna e calcula o determinante da submatriz que restou. Então, vou calcular o determinante da matriz 5, 6, 4, 8. E aí, isso fica 5 vezes 8 menos 4 vezes 6, que fica 40 menos 24, que dá 16. Já o cofator, a gente faz menos 1 elevado à soma da linha com a coluna que o elemento está, vezes o menor. Então, isso fica 16. No item 2, queremos o menor e o cofator da entrada A32. Então, para calcular o menor, a gente esconde a linha e a coluna que o elemento A32 está e calcula o determinante da submatriz que você obtém. Ou seja, esconde a terceira linha, segunda coluna, de modo que o A32 vai ser o determinante da matriz 3, 2, menos 4, 6. E aí esse determinante fica 3 vezes 6 mais menos 4 vezes 2. Então isso fica 18 menos 8, que dá 10. E o cofator, você faz menos 1 elevado a linha mais a coluna que o elemento está e multiplica pelo menor. Então, no final das contas, isso fica menos 1 elevado a potência 5 vezes 10. E aí isso fica menos 10. E aí, como exercício, eu vou deixar para vocês calcularem o menor e o cofator de todas as entradas aqui que faltaram. Tá certo, pessoal? Uma observação que pode ser feita em relação ao cálculo do menor e do cofator correspondente de uma determinada entrada é que eles são iguais ou o negativo um do outro, né? Porque esse sinal aqui, né? Ele é sempre mais 1 ou menos 1, né? E ele muda de acordo com
esse seguinte tabuleiro aqui, que a gente usou o nome de tabuleiro de xadrez, certo? Ou seja, se for a entrada A11, o sinal é mais do cofator. Se for a entrada A12, o sinal é menos. Se for a entrada A13, o sinal do cofator é mais. E assim você vai alternando entre mais, menos. Igualmente para as colunas. Então, se o A1 é mais, então o A21, o cofator, tem um sinal menos, né? Em relação ao menor dessa entrada. Aí o A31 vai ser mais, o A41 vai ser menos e assim por diante, né? E isso ocorre porque quando você faz menos 1 elevado a I mais J, né? Sempre que I mais J for ímpar, o resultado menos 1 elevado a uma potência ímpar dá sempre menos 1. E aí quando é que I mais J é um número ímpar? Sempre que você tiver com uma linha par em uma coluna ímpar ou uma linha ímpar em uma coluna par. E I mais J é positivo sempre que você está com uma coluna par em uma linha par ou uma linha ímpar em uma coluna ímpar. E aí, portanto, a soma I mais J vai ser sempre positiva. E aí, portanto, menos 1 elevado à potência positiva vai ser sempre mais 1. E aí, por exemplo, né, utilizando essa tabelinha aí, a gente pode notar aqui quem é o cofator da entrada A11. Então, quando você olha para cá, o cofator tem que ter o sinal mais em relação ao menor da entrada A11, ou seja, ele vai ser o mesmo. Já quando você olha para a entrada A21, que é essa daqui, o nosso cofator deve ser menos o valor do menor dessa entrada. Ou seja, vai ser menos, e aqui me perdoem, é para ser A21. Tudo isso é culpa do Ctrl+C, Ctrl+V. E assim você segue adiante. Em outras palavras, isso significa que se você tiver em mente essa tabelinha aí, você não precisa sempre ter que calcular esse termo aqui, né? Para encontrar esses cofatores. Então você encontra o menor da entrada, né? E ajusta o sinal, se necessário, de acordo com o padrão estabelecido por essa tabela. Eu particularmente não gosto muito de estar com essa tabela na cabeça, eu prefiro estar calculando. Menos 1 elevado à potência I mais J. E sempre lembrando que quando I mais J for positivo, esse resultado dá mais 1. E quando I mais J for ímpar, o resultado dá menos 1. Em outras palavras, você também pode usar o fato de que vai ser sempre menos 1 quando você está numa linha par em uma coluna ímpar, ou o contrário, ou seja, linha ímpar e coluna par. E vai ser sempre mais 1 quando você está com linha par e coluna par, ou linha ímpar e coluna ímpar. Vamos agora efetuar a expansão em cofatores de uma matriz 2×2. Eu vou fazer isso porque eu quero reescrever o determinante da matriz 2×2 de uma outra maneira. E aí essa maneira de escrever esse determinante é que vai me dar uma ideia de como fazer essa generalização do cálculo determinante para uma matriz qualquer
de tamanho n por n. Numa matriz 2 por 2, o nosso tabuleiro de xadrez da matriz tem esse formato aqui. De modo que o cofator da entrada C11 coincide com o menor da entrada A11 e é igual ao A22. Eu acho que eu esqueci de escrever a matriz aqui, mas vamos lá. Acho que fica mais simples se visualizarmos a matriz. E aí, por que o menor da entrada A11 vai ser o A22? Então, para o cálculo desse menor, você vai esconder a linha e a coluna que o elemento A22 está. E aí calcula o determinante da submatriz que restou. Então, a submatriz que restou, que é uma matriz 1 por 1, e o determinante é simplesmente esse número aí, A22. Já o cofator C12, né? Como ele está nessa posição aqui, ele vai ser menos o menor dessa entrada, né? E aí, para calcular o menor da entrada A12, a gente esconde a linha que ele está e a coluna que ele está e calcula o determinante da submatriz que restou. A submatriz que restou foi a matriz 1 por 1, A21. E aí o determinante dessa matriz é simplesmente o número A21. Então é por isso que fica menos A21. E aí você prossegue assim para os demais cofatores. E aí calcula cada um deles. E aí a gente consegue observar que a gente consegue escrever o determinante dessa matriz em termos desses cofatores, dessa matriz 2 por 2, da seguinte maneira. A gente sabe que esse determinante aqui é A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. E aí eu sei que, por exemplo, A22 é o cofator C11. E eu sei que menos A21 é o cofator C12. De modo que, quando você faz essa substituição, essa fórmula aqui vira essa daqui. E aí você pode prosseguir assim para as demais fórmulas, né? Substituindo cada um dos cofatores aqui, né? Do valor desses cofatores, né? E aí você chega que vale cada uma dessas fórmulas aqui. E aí observe que essas fórmulas são nada mais nada menos do que o seguinte. Por exemplo, quem é essa primeira aqui? Você está selecionando a primeira linha da matriz, multiplicando a entrada dela pelo cofator correspondente e depois somando esses resultados. Outro exemplo aqui, se eu escolho, por exemplo, essa aqui, né? Então você está escolhendo a primeira coluna. E aí você está pegando esse elemento aqui, multiplicando pelo seu cofator, pegando esse elemento aqui, multiplicando pelo seu cofator, e depois você está somando esses resultados. E aí qualquer uma das fórmulas que você utilizar, isso tudo vai ser o determinante da matriz A. Tá certo? E aí isso nos leva
ao seguinte resultado. Primeiramente, cada uma das 4 últimas equações anteriormente é denominada a expansão em cofatores do determinante da matriz A. E aí, em cada expansão de cofatores, como percebemos, todas as entradas e os cofatores vêm da mesma linha ou da mesma coluna que A. E aí, a fórmula acima, ela é um caso especial de um resultado mais geral, que a gente vai enunciar sem a devida demonstração. Teorema. Se A for uma matriz n por n, então, independente de qual linha ou coluna escolhermos, sempre obteremos o mesmo número multiplicando as entradas daquela linha ou coluna pelos cofatores correspondentes e somando os produtos obtidos. E aí, com este teorema, é possível definir a noção de determinante para uma matriz qualquer de tamanho n por n. Definição de determinantes. Se A for uma matriz de tamanho n por n, então o número obtido multiplicando as entradas de uma linha ou coluna qualquer da matriz A pelos seus cofatores correspondentes e somando os produtos assim obtidos é denominado o determinante de A. As próprias somas são denominadas expansão em cofatores do determinante de A, ou seja, aqui está a expressão para expansão do determinante da matriz utilizando uma coluna J qualquer. E aqui nessa segunda fórmula está a expansão do determinante da matriz A utilizando uma linha qualquer. E essa é a nossa definição de determinante para uma matriz qualquer de tamanho n por n. Uma coisa que é importante comentar aqui, e por favor, não cometam esse erro, é que a gente só calcula determinante de matriz quadrada, ou seja, de ordem n por n, mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Por favor, gente, não me venham calcular determinantes de matrizes que não são quadradas, senão você vai ganhar um zero. Para ilustrar a nossa definição, vamos aplicá-la no cálculo do determinante dessa matriz A aí. E aí, eu quero calcular o determinante dessa matriz utilizando a expansão do cofator ao longo da primeira linha e também ao longo da primeira coluna. E aí, a ideia é que a gente determine esses valores e de fato veja que é o mesmo, né? Neste exemplo aqui, queremos calcular o determinante utilizando a expansão em cofatores, primeiro através da primeira linha e depois através da primeira coluna. Então, vamos primeiro calcular a expansão em cofatores utilizando a primeira linha da nossa matriz. Então, a fórmula nos diz que o determinante da matriz A vai ser 3 vezes o cofator da entrada 1, 1, mais uma vez o cofator da entrada 1, 2, mais 0 vezes o cofator da entrada 1, 3. Inicialmente, percebam que eu não vou precisar calcular o cofator da entrada 1, 3, porque ele vai estar sendo multiplicado por 0, de modo que toda essa parcela aqui é
0. Então, eu só vou precisar calcular o cofator da entrada A11 e da entrada A12. Então, continuando o desenvolvimento aqui, temos que isso vai ficar 3 vezes menos 1 elevado à soma da linha com a coluna que o elemento A11 está, vezes o determinante da submatriz que sobra quando você esconde a primeira linha e a primeira coluna da matriz A. Então, a matriz que sobra é menos 4, 3, 4, menos 2, mais, uma vez, menos 1 elevado à soma 1 mais 2, vezes o determinante da submatriz que sobra quando você esconde a primeira linha, segunda coluna da matriz A. Então, a submatriz é menos 2, 3, 5 e menos 2. E aí, desenvolvendo essas contas, ficamos com 3 vezes 8 menos 12, onde esse termo aqui é o determinante dessa matriz, mais menos 1 vezes 4 menos 15, onde esse termo aqui é o determinante dessa matriz aqui. E aí, continuando o desenvolvimento, obtemos 3 vezes menos 4 mais menos 1 vezes menos 11. Então, isso fica menos 12 mais 11, que dá menos 1. Agora, queremos a expansão em cofatores usando a primeira coluna. E aí sabemos que o resultado tem que ser igual a menos 1, né? Porque o cálculo determinante não depende da linha ou coluna que você vai usar para fazer a expansão em cofatores. Então vou usar essa coluna aqui agora. De modo que o determinante de A vai ser 3 vezes o cofator C11 mais menos 2 vezes o cofator C21 mais 5 vezes o cofator 31. Aí isso fica 3 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da matriz, menos 4, 3, 4, menos 2, menos 2 vezes menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante da matriz 1,
0, 4 menos 2, mais 5 vezes menos 1 elevado a 3 mais 1, vezes o determinante da matriz 1, 0, menos 4 e 3. E aí, fazendo essas contas, ficamos com 3 vezes o determinante dessa matriz aqui, que dá menos 4, aí aqui vai ficar menos 2 vezes menos 1, vai ficar mais 2 vezes o determinante dessa matriz aqui, que dá menos 2. Aqui eu vou ficar com mais 5 vezes o determinante dessa matriz aqui, que é 3. Então isso fica menos 12, menos 4, mais 15. E aí isso dá menos 1. E assim finalizamos esta questão. Nesse exemplo aqui, queremos determinar o determinante da matriz 4×4A. A ideia aqui é utilizar a melhor linha ou melhor coluna para fazer esta expansão em cofatores, uma vez que o cálculo do determinante não depende da linha ou da coluna que você vai escolher para fazer a sua expansão em cofatores. Então, a ideia aqui é você escolher aquela linha ou aquela coluna que possui mais elementos nulos. E aí, observando essa matriz aqui, observamos que a melhor forma de fazer a expansão em cofatores é usando a segunda coluna, porque ela contém mais elementos nulos. Então vamos lá. Então vou utilizar a segunda coluna para fazer a minha expansão. Então a fórmula fica: o determinante da matriz A é igual a 0 vezes o cofator desse elemento, mais uma vez o cofator do elemento 2, mais 0 vezes o cofator do elemento 3,2, mais 0 vezes o cofator do elemento 4,2. E aí, como eu falei antes, eu não vou me preocupar em calcular esses cofatores aqui, porque essas parcelas são todas nulas. Sendo assim, eu fico com uma vez o cofator da entrada A dos 2. Aí isso é menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante da matriz que eu obtenho quando eu escondo a linha e a coluna que o elemento A dos 2 está. Então, a matriz que sobra é 1, 0, menos 1, 1, menos 2, 1, 2, 0, 1. E aí isso fica somente o determinante dessa mesma matriz aqui.
Aí agora, para calcular o determinante dessa matriz 3 por 3, aí eu vou utilizar a mesma ideia de tomar a linha ou a coluna que contém mais elementos nulos. Sendo assim, eu vou escolher a segunda coluna. E aí isso fica 0 vezes C barra 2 mais menos 2 vezes o C barra 2 mais 0 vezes C barra 2. Aqui eu usei essa notação da barra, com a barra, né? Para me referir ao cofator das entradas dessa matriz aqui, né? Que não é a mesma que essa aqui. Por isso que eu utilizei uma outra notação para falar dos cofatores das entradas dessa matriz aqui. Mas o cálculo é da mesma maneira. E aí, da mesma forma que antes, eu não preciso me preocupar com o cofator C12, C barra 12, porque essa parcela aqui é zero. Eu não preciso me preocupar com o cofator C barra 32, porque essa parcela aqui também é zero, porque ambas estão multiplicadas pelo coeficiente zero. De modo que isso fica menos 2 vezes o cofator C barra dos 2, que é menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante da submatriz menos 1, 2 e 1. E aí isso fica menos 2 vezes 1 menos 2. De modo que isso fica menos 2 vezes 3 e é igual a menos 6. Então, está calculado o determinante dessa matriz. Aqui está as duas referências que utilizamos para construir a nossa aula de hoje. Finalizamos esta aula por aqui. Obrigado a todos e a todas e até a nossa próxima aula.